indica que teremos mais corridas de classificação na temporada 2022 da Fórmula 1 e eu acho isso uma péssima ideia. E eu explico mais no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é o Primeira Curva, onde a confusão acontece. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Na temporada 2021 nós fomos agraciados, apresentados, presenteados com um novo formato de classificação. A Sprint Race, ou Corrida Sprint, Corrida de Classificação, Sprint Qualifying, você chama como você quiser, chegou nessa temporada para mudar totalmente a dinâmica dos finais de semana. Foram 3 testes feitos, um lá em Silverstone, um em Monza e um ainda a ser realizado aqui no GP de São Paulo, em Interlagos, no mês de novembro. E já dá para ver que ficou bastante confuso a maneira que rola o final de semana. Porque na sexta-feira a gente tem um treino livre e daí a gente tem a classificação como a gente já está acostumado, Q1, Q2, Q3, e a partir dessas posições a gente tem o grid de largada para a corrida do sábado. Calma. Daí no sábado a gente tem mais um treino livre e aí a gente tem a corrida de classificação. É como se fosse uma corrida normal, só que é tiro curto, 20 voltas no fim do dia e que acaba aí nas posições que os pilotos terminarem, cruzarem a linha de chegada, receberem a bandeira quadriculada, é definido o grid da corrida principal do domingo. Acontece que o piloto que fica com a pole position do sábado não entra com esses números para o seu recorde, para o seu currículo, para a história da Fórmula 1. Os números ainda ficam valendo da classificação da sexta-feira e da corrida do domingo. Bastante confuso, né? Mas esse método, né, essa nova forma de fazer a classificação, a gente sabe que na Fórmula 1, na história da Fórmula 1, a gente já teve diversos estilos de classificação e esse foi para tentar dar uma mexida no final de semana. Acontece que não mexeu tanto assim. É lógico que as largadas sempre acabam sendo mais emocionantes, mas tanto em Silverstone quanto em Monza acabaram que as corridas foram bastante monótonas e não fugiu muito do normal. Hamilton, Bottas, Verstappen, Red Bull, Mercedes, McLaren, tudo ali na frente. Então, se era para dar uma mexida, acabou que o tiro saiu meio que pela culatra. Acontece que Stefano Domenicali, o diretor executivo da Fórmula 1, já falou que no ano que vem o calendário vai ter 23 corridas e que 1/3 delas vai contar com o estilo da Sprint Race, vai contar com uma classificação de corrida, né, definida pela corrida. Ele falou que esse ano eram 3 eventos teste, ainda tem o terceiro a ser realizado e que então, portanto, 7 a 8 corridas vão ser realizadas, porque nas palavras dele, ele falou que a grande maioria dos comentários que recebemos foram super positivos. Os promotores estão super felizes porque é algo novo e importante na sexta, sábado e domingo. Acontece que os comentários não foram tão positivos assim. O Lando Norris, por exemplo, falou que a corrida de classificação do GP da Itália, lá em Monza, não foi uma das mais emocionantes para os fãs, não teve muito o que acontecer. Já o Leclerc também seguiu a linha do colega inglês da McLaren, falou que não foi tão emocionante, que é muito difícil de ultrapassar e que talvez se eles usassem o grid inverso, né, a inversão de grid, daria para adicionar um pouquinho mais de ação. Mattia Binotto também concordou com a ideia do grid inverso e já o Russell falou que acha que as corridas são muito curtas e os pilotos não têm muitas oportunidades para ultrapassar. Ele falou então ainda que talvez elas fossem realizadas um pouco mais cedo, porque quando elas são feitas é mais para o fim do dia, quando a pista está mais fria, não exige tanto dos pneus, né, os pilotos conseguirem lidar tanto com os pneus. Então, se fosse mais cedo, o asfalto estaria em uns 10 graus mais quente e talvez os pneus, as borrachas, né, os compostos, teriam um papel mais chave dentro dessas corridas de classificação. E eu concordo, essas corridas de classificação, na verdade, serviram apenas para as equipes gastarem mais dinheiro, para as equipes terem mais problemas, terem mais trabalho. A gente pode ver, por exemplo, o exemplo de Pierre Gasly em Monza. O piloto francês, quando ele largou para a corrida de classificação, logo na largada ele já teve um problema, acabou batendo, não conseguiu completar o restante da prova e por isso, para a corrida do domingo, que é a principal, que vale os pontos para a classificação e tudo mais, ele acabou largando do fundo. Acontece que o acidente lá em Monza, na corrida do sábado, foi tão severo que ele sequer conseguiu completar a prova do domingo. Então, isso é um ponto bastante negativo da corrida de classificação, porque muitas equipes vão acabar pecando
Ou não, mas talvez elas vão acabar no conservadorismo excessivo, porque não vão querer gastar pneu, não vão querer correr o risco de danificar alguma peça, de danificar um motor ou de mesmo se envolver num acidente. Porque o tempo acaba sendo muito curto entre a corrida do sábado e a corrida do domingo para tentar reconstruir o carro, para tentar rever algum problema, ou então, sendo uma corrida, no final vai acabar sendo Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari. Se, ao menos numa classificação de Q1, Q2 e Q3, a gente consegue ver, às vezes, uma Williams se colocando dentro do top 10, uma AlphaTauri, as McLaren estão andando muito bem, então a gente ainda consegue ver alguma coisa embolada. Nas corridas de classificação, até o momento, nas duas que a gente teve, ok, Monza é realmente um circuito bastante travado, não permite tanta ultrapassagem, a gente não viu realmente tantas ultrapassagens que realmente justificassem essa corrida extra no final de semana e que trouxesse uma animação. Talvez em Interlagos a gente veja alguma coisa mais emocionante, mais movimentada, até pelas características da pista. A gente sabe como Interlagos sempre traz algum toque a mais de emoção nas provas. Também tem a questão do clima, né? A gente nunca sabe, aqui em São Paulo ou chove, não chove, todo final de semana de GP do Brasil é aquela incógnita sobre as condições climáticas, mas eu acredito que as corridas de classificação fizeram os 3 testes, legal, bacana, mas eu acho que não serviu. A gente teve uma mudança de classificação algumas temporadas atrás, em 2017 ou 2018, eu não me lembro, que ficava um relógio regressivo, o cronômetro regressivo, e a partir de determinado tempo os pilotos que ficavam fora do número de posições acabavam sendo excluídos. Isso ficou por 2, 3 etapas e logo Bernie Ecclestone tirou também a tentativa de mudança de classificação e voltou para o Q1, Q2, Q3. Atualmente, das principais categorias, Fórmula Indy, por exemplo, a classificação é uma volta lançada, a MotoGP são 2 grupos, Q1 e Q2, e os pilotos eles são definidos do Q1 e Q2, eles são definidos pelos tempos dos treinos livres, e a Fórmula 1, que é o Q1, Q2, Q3, eu acredito que é um dos melhores formatos, eu acredito que é bastante justo. Todos os pilotos têm o mesmo tempo na pista, pelo menos no Q1, né? Todos têm a mesma tentativa. Eu acho bastante boa e querer mudar isso, ainda mais para uma corrida de classificação que pode trazer tantos malefícios para as equipes que não vão querer se arriscar para conseguir uma pole position que vale 3 pontos, eu acho que não vale a pena. Então, esse negócio de 7, 8 corridas com corrida de classificação na temporada que vem é uma ideia um pouco errada da Fórmula 1, pelo que a gente já viu. Talvez Interlagos seja bastante emocionante, mude a nossa opinião e daí a gente torça para que tenha muitas mesmo provas de classificação, corridas no sábado em 2022. Mas no momento, pelas 2 provas de Silverstone e Monza que a gente viu, eu não acho nada uma boa ideia. Mas bem, essa é minha opinião e agora eu quero saber de você. Você gosta da corrida de classificação? Acha que é um risco justificado para as equipes? Elas têm mesmo que arriscar, brigar por essa pole position? Ainda mais numa temporada tão disputada que está 2021, a gente sabe que a primeira, segunda e terceira colocações valem 3, 2 e 1 ponto, então cada ponto é muito importante. Então vocês acham que vale a pena, que realmente ano que vem tem que ter mais corridas de classificação? Ou vocês acham que não, é uma coisa totalmente dispensável? Comenta aqui embaixo, eu quero saber tudo o que vocês pensam. Aproveita também, manda para os seus amigos para eles darem a opinião deles. Não esquece de deixar o seu joinha para o YouTube entender que conteúdo é importante e relevante levar para mais pessoas. E se você quiser ir além e ter conteúdo exclusivo do esporte a motor, é fácil. É só entrar aqui no perfil do F1 Mania, clicar no botão de Seja Membro e escolher uma das 3 mensalidades que melhor se encaixam para você. Além de você ter conteúdo exclusivo, você também ajuda e apoia a nós do F1 Mania. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!